O cangaceiro Antônio Forte comandava o bando mais temido do sertão de Pernambuco até que seus 3 homens de confiança, o segundo em comando, o melhor atirador e o estrategista, o traíram numa emboscada brutal que matou 14 companheiros. Todos pensaram que ele tinha morrido na Gruta das Andorinhas. Mas Antônio sobreviveu. E a vingança que ele planejou contra os 3 traidores foi tão cruel e inteligente que virou lenda em todo o Nordeste. Essa história real do cangaço é de arrepiar. Me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias incríveis do Brasil que poucos conhecem, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Vem conhecer essas histórias. O sol de julho de 1932 castigava impiedosamente a caatinga do sertão de Pernambuco, transformando o chão em pó fino e as plantas espinhosas em esqueletos cinzentos que se agarravam desesperadamente à vida. Naquela tarde sufocante, nas proximidades da Serra do Gavião, um dos esconderijos mais seguros conhecidos pelos cangaceiros da região, estava acontecendo reunião que mudaria para sempre o destino de um dos bandos mais temidos do Nordeste. O bando era liderado por Antônio Forte, homem de 35 anos cuja reputação de inteligência estratégica e lealdade feroz a seus homens o tornará figura respeitada não apenas entre cangaceiros mas também entre os que viviam sob proteção deles. Antônio não era cangaceiro típico movido apenas por ganância ou violência gratuita. Ele entrará para o cangaço aos 19 anos, depois que sua família foi massacrada por jagunços a mando de coronel local que queria suas terras. Desde então, passou 16 anos construindo o bando de 28 homens que operava com disciplina quase militar e código de honra incomum para a época. Eles roubavam fazendeiros ricos e distribuíam parte dos ganhos aos pobres da região, protegiam vilas de outros bandos mais violentos em troca de tributo modesto, e evitavam matar desnecessariamente. Antônio acreditava que cangaceiro inteligente sobrevivia não pela brutalidade mas pela astúcia e pelo apoio popular que garantia esconderijos e informações. Mas naquela tarde, enquanto descansava na sombra escassa de uma jurema, Antônio não sabia que 3 de seus homens mais próximos haviam sido cooptados por força ainda mais sedutora que lealdade, ganância pura. Durante os últimos 6 meses, o bando havia acumulado fortuna extraordinária através de série de assaltos bem-sucedidos a comboios de ouro que transportavam riquezas de minas distantes. O tesouro, guardado em local secreto conhecido apenas por Antônio e seus 3 tenentes de confiança, valia estimados 8 contos de réis, fortuna que poderia transformar homens pobres em proprietários ricos se decidissem abandonar vida no cangaço. Os 3 traidores eram Sebastião Cara Preta, segundo em comando de Antônio há 8 anos, Manuel Ligeiro, atirador excepcional que salvara a vida de Antônio pelo menos 5 vezes, e José Víbora, homem silencioso e calculista responsável pela inteligência e planejamento das operações do bando. Juntos, eles representavam cérebro e músculo do grupo, homens em quem Antônio confiava absolutamente. E essa confiança seria sua queda, porque os 3 haviam feito acordo secreto com Tenente Augusto Mendes da Volante Estadual, força policial dedicada a caçar cangaceiros. O acordo era simples e brutal. Sebastião, Manuel e José entregariam Antônio vivo ou morto volante em troca de anistia completa para seus crimes e permissão para ficarem com metade do tesouro do bando. Mendes concordara facilmente. Ele perseguia Antônio Forte há 4 anos sem sucesso, e a oportunidade de finalmente capturar o cangaceiro mais esquivo de Pernambuco valia bem o preço de deixar 3 criminosos menores escaparem com fortuna roubada. Para os traidores, decisão também era fácil: continuar arriscando vidas no cangaço ou trair homem que confiava neles e garantir futuro seguro e rico longe do sertão. O plano foi colocado em ação naquela tarde. Sebastião aproximou-se de Antônio com expressão de preocupação convincentemente fingida. Chefe, ele disse, agachando-se ao lado do líder, Zé Víbora recebeu informação de que a Volante está próxima, talvez 3 léguas ao sul. Ele acha que devemos mover para esconderijo secundário na Gruta das Andorinhas até que passem. Antônio franziu a testa, considerando. A Gruta das Andorinhas era caverna profunda na base da Serra do Gavião, local excelente para defesa mas também difícil de escapar se cercados. Ele normalmente evitaria tal armadilha, mas confiava em Sebastião implicitamente. Quantos homens na Volante? Antônio perguntou, já mentalmente calculando estratégias. Sebastião respondeu sem hesitar, a mentira fluindo suavemente. Zé Víbora diz que são apenas 12. Pequeno destacamento de reconhecimento. Mas se descobrirem que estamos aqui, podem chamar reforços. Melhor nos movermos agora, enquanto ainda temos vantagem. Antônio acenou, tomando decisão que selaria seu destino.
Está bem. Reúna os homens. Movemos em 15 minutos. Apenas armamento leve, precisamos ser rápidos e silenciosos. O que Antônio não sabia era que nenhuma volante estava 3 léguas ao sul. Mas havia uma esperando na Gruta das Andorinhas, 25 soldados bem armados posicionados estrategicamente por Tenente Mendes com base em informações precisas fornecidas pelos traidores sobre exatamente quando e como Antônio chegaria. Era a emboscada perfeita, planejada por homens que conheciam cada detalhe de como Antônio pensava, como se movia, como reagiria. E enquanto o bando de 28 homens começava a se mover em direção à gruta, Sebastião, Manuel e José trocaram olhares rápidos, mistura de ganância triunfante e culpa que tentavam suprimir, sabendo que estavam prestes a trair o homem que os tratara como irmãos. O bando avançou pela caatinga em formação que Antônio aperfeiçoara ao longo de anos, batedores na frente, homens mais experientes nas laterais, os mais jovens protegidos no centro. Antônio marchava perto da frente, como sempre, compartilhando os mesmos riscos que seus homens. Era uma de suas qualidades como líder, ele nunca pedia que outros fizessem o que não estava disposto a fazer ele mesmo. Essa coragem e justiça eram o que inspirava a lealdade tão feroz em seu bando. Lealdade que agora, ironicamente, seria sua perdição, porque a mesma confiança que o tornava grande líder o cegava para a traição que 3 de seus homens mais próximos estavam orquestrando. A Gruta das Andorinhas se abria na base rochosa da Serra do Gavião como boca gigante e escura, sua entrada larga o suficiente para que 5 homens passassem lado a lado mas estreitando-se rapidamente em túnel que serpenteava para as profundezas da montanha. Durante estação chuvosa, milhares de andorinhas faziam ninhos nas paredes internas da caverna, daí seu nome. Mas em julho, no auge da seca, a gruta estava silenciosa e vazia exceto por morcegos que se penduravam do teto em massas pulsantes e ocasional cobra que buscava sombra fresca longe do calor brutal lá fora. Antônio chegou à entrada da gruta por volta das 4 da tarde, o sol ainda alto mas começando sua descida lenta em direção ao horizonte. Ele parou, olhos experientes varrendo a área circundante automaticamente, procurando sinais de perigo, pegadas frescas, galhos quebrados, pássaros assustados, qualquer indicação de que outros humanos haviam passado por ali recentemente. Não viu nada obviamente suspeito, mas algo em seu instinto afiado por 16 anos vivendo como caça e caçador, o fez hesitar. Havia qualidade no silêncio que parecia errada, uma tensão no ar que ele não conseguia identificar mas que o incomodava. Sebastião, ele chamou, mantendo voz baixa, mande Joaquim e Pedro fazerem reconhecimento rápido ao redor da entrada antes de entrarmos. Quero ter certeza de que... Mas antes que pudesse terminar a frase, explosão de tiros ecoou pela paisagem árida. Os soldados da volante, escondidos em posições cuidadosamente preparadas entre rochas e arbustos ao redor da entrada da gruta, abriram fogo simultaneamente. Não era tiroteio aleatório mas salva coordenada e devastadora que transformou os primeiros momentos em carnificina. 3 dos homens de Antônio caíram mortos instantaneamente, atingidos por múltiplas balas antes mesmo de poderem sacar armas. Outros 4 foram feridos no primeiro segundo de combate. O bando explodiu em caos, alguns homens correndo para a cobertura, outros retornando fogo cegamente, alguns simplesmente congelando de choque. Antônio, operando em puro instinto de sobrevivência desenvolvido através de dezenas de emboscadas anteriores, jogou-se atrás de rocha grande, seu rifle já em mãos e procurando alvos. Seu cérebro trabalhava furiosamente, processando situação tática mesmo enquanto balas ricocheteavam ao redor dele. Eles haviam sido traídos. Não havia dúvida. Nenhuma volante poderia ter encontrado esse esconderijo por acaso, e a preparação da emboscada, posições perfeitas, timing coordenado, indicava que alguém fornecera informação detalhada. Mas quem? Seus olhos procuraram automaticamente por Sebastião, Manuel e José, seus tenentes de confiança, esperando vê-los lutando bravamente como sempre faziam. E o que viu confirmou suas piores suspeitas. Os 3 estavam se movendo não para posições defensivas mas em direção à emboscada, em direção aos soldados, e não estavam atirando. Estavam fugindo do bando, correndo para a proteção do inimigo. Traidores! Antônio rugiu, sua voz cortando o caos do tiroteio. Sebastião, Manuel, José, seus traidores malditos! Mas suas palavras se perderam no estrondo de rifles e gritos de homens feridos. Ele levantou sua arma, alinhando mira nas costas de Sebastião, dedo começando a apertar gatilho. Mas naquele momento,
Bala atingiu a rocha perto de sua cabeça, fragmentos de pedra cortando sua bochecha. Ele se abaixou automaticamente, e quando se ergueu novamente, os 3 traidores já haviam alcançado linhas da volante e desaparecido entre os soldados. O tiroteio durou apenas 10 minutos, mas esses minutos foram um inferno absoluto. Os homens de Antônio, pegos completamente desprevenidos e numericamente inferiores, lutaram com coragem desesperada, mas a situação era impossível. A emboscada fora perfeitamente executada, posições dos soldados davam-lhes vantagem esmagadora, e sem cobertura adequada, os cangaceiros eram alvos fáceis. Quando o silêncio finalmente caiu, silêncio quebrado apenas por gemidos de feridos e ecos moribundos de tiros, 14 homens do bando de Antônio estavam mortos, 8 estavam gravemente feridos, e apenas 6, incluindo o próprio Antônio, permaneciam ilesos. Tenente Mendes saiu de sua posição, arma em punho mas apontada para baixo numa demonstração de controle da situação. Sua voz ecoou autoritária. Antônio Forte. Você está cercado. Seus homens estão mortos ou feridos. Renda-se e garanto que terá julgamento justo. Era a oferta padrão que ambos sabiam ser mentira. Julgamento justo para cangaceiro notório significava execução rápida, talvez precedida por tortura para extrair informações sobre outros bandos. Antônio não respondeu. Ele estava olhando para seus homens caídos, homens que haviam confiado nele, seguido sua liderança, acreditado que juntos eram invencíveis. Pelo menos deixem os feridos receberem tratamento. Antônio finalmente gritou, sua voz carregada de raiva e dor. Eles precisam de médico. Mendes considerou por momento, depois acenou. Os feridos serão tratados. Mas você precisa se render primeiro. Jogue suas armas e saia com mãos levantadas. Antônio sabia que era armadilha. Render-se significava a morte certa. Mas olhando para seus homens feridos sangrando na poeira, gemendo de dor, ele também sabia que continuar lutando seria condená-los a morrer lentamente sob sol escaldante. Não havia boas opções, apenas escolhas terríveis entre fins terríveis. Foi então que aconteceu algo que salvaria a vida de Antônio, mas também plantaria sementes de vingança que ecoariam pela Caatinga por anos. João Trovão, um dos homens feridos, bala atravessara seu estômago, mas ele ainda estava consciente. Gritou com voz surpreendentemente forte para alguém mortalmente ferido: chefe, não se renda. Fuja. Vá pela passagem secreta na gruta. Você é o único que pode vingar nossos mortos. Vá. E antes que Mendes pudesse processar o que João dissera, o cangaceiro ferido levantou-se num último esforço sobre-humano e correu diretamente em direção às linhas de soldados, disparando sua pistola cegamente, atraindo todo o fogo de volta para si. Antônio compreendeu imediatamente. João estava sacrificando-se para criar distração, dando a seu líder segundos preciosos para escapar. Lágrimas de raiva e gratidão encheram olhos de Antônio enquanto ele virava e corria para o interior da gruta, ouvindo atrás de si a salva de tiros que matou João. A escuridão da caverna o engolfou, e ele correu às cegas, memória guiando seus pés através de túneis que explorara anos antes. Havia passagem lateral, estreita demais para ser óbvia, que levava a sistema diferente de cavernas e eventualmente a saída escondida no outro lado da serra. Se pudesse alcançá-la antes que soldados o seguissem. Antônio correu pela escuridão da gruta, tropeçando em pedras invisíveis, batendo ombros contra paredes de rocha, mas nunca parando, nunca diminuindo velocidade. Atrás dele, ouvia gritos de soldados entrando na caverna, suas tochas lançando sombras monstruosas que dançavam nas paredes. Mas ele conhecia aqueles túneis, havia explorado cada centímetro deles durante semanas de esconderijo anos atrás. Conhecimento que agora salvaria sua vida. Ele encontrou a passagem lateral através de tato puro, dedos reconhecendo fenda familiar na parede rochosa. Virou-se bruscamente, entrando num espaço tão estreito que teve que virar de lado e respirar fundo para passar. Os soldados passaram direto, suas tochas iluminando o túnel principal, completamente perdendo a abertura quase invisível onde Antônio desaparecera. Ele ouviu-os passando, ouviu suas vozes ecoando, ouviu-os eventualmente retornando frustrados. Esperou na escuridão absoluta por horas, corpo apertado contra a pedra fria, controlando respiração para não fazer som. Apenas quando o silêncio completo reinou por tempo suficiente que ele estava razoavelmente certo de que soldados haviam abandonado busca dentro da gruta, ele começou a se mover novamente, navegando o sistema de túneis com cuidado meticuloso.
Saiu da gruta pelo lado oposto da serra quando lua já estava alta, banhando Caatinga em luz prateada que transformava a paisagem familiar em algo alienígena e espectral. Antônio ficou parado na entrada escondida por longo momento, apenas respirando ar noturno fresco, permitindo-se sentir alívio momentâneo de ter sobrevivido. Mas alívio foi rapidamente consumido por outras emoções muito mais escuras e intensas. Dor pela perda de 14 homens mortos e 8 capturados que provavelmente não sobreviveriam, e raiva como fogo queimando em suas veias, direcionada aos 3 homens que traíram não apenas ele mas todos seus irmãos. Sebastião, Manuel e José. Homens que ele confiara com sua vida, que confiara com vidas de todos no bando. Homens que compartilharam refeições, riscos, vitórias e derrotas por anos. E eles o venderam para Volante por promessa de anistia e ouro. Antônio cerrou punhos tão apertadamente que unhas cortaram palmas. Naquele momento, sozinho sob lua indiferente, ele fez juramento silencioso mas absoluto: encontraria os 3 traidores e faria com que pagassem. Não seria vingança rápida de bala através da cabeça. Seria vingança que quebrava antes de matar, que fazia traidores entenderem completamente o que haviam feito e a quem haviam destruído antes que morte finalmente os reivindicasse. Mas primeiro, Antônio precisava sobreviver. Ele estava sozinho agora, sem bando, sem suprimentos, sem cavalos, sem rede de apoio que levará anos para construir. Volante estaria procurando por ele, e com 3 traidores que conheciam seus esconderijos, seus contatos, seus métodos, seria mais difícil que nunca permanecer livre. Ele precisava desaparecer completamente, reconstruir do zero, tornar-se fantasma que ninguém poderia rastrear. Apenas então poderia começar a caçar aqueles que o traíram. Antônio passou 3 meses vivendo como animal selvagem na Caatinga mais profunda, áreas tão remotas e inóspitas que nem caçadores locais se aventuravam. Ele caçava pequenos animais com armadilhas improvisadas, bebia de poços rasos que cavava com mãos, dormia em tocas e cavernas, evitando todo contato humano. Era a existência brutal que testava limites de sua resistência física e mental, mas também o transformava. O homem que emergira da civilização 3 meses depois era diferente do que entrará, mais magro, mais duro, olhos carregando intensidade perigosa que fazia até estranhos instintivamente se afastarem. Quando finalmente fez contato com civilização novamente, foi através de Dona Marieta, velha senhora que administrava pequena venda em vilarejo remoto chamado Pedra Branca. Marieta era uma das muitas pessoas comuns que simpatizavam com cangaceiros por razões variadas, alguns porque cangaceiros protegiam contra outros bandidos, alguns porque cangaceiros ocasionalmente distribuíam riqueza roubada, alguns simplesmente porque odiavam autoridades governamentais que os negligenciavam completamente exceto quando coletavam impostos. Ela reconheceu Antônio imediatamente apesar de sua aparência transformada e, sem fazer perguntas, deu-lhe comida, roupas limpas e, mais importante, informações. Ouvi dizer que você morreu, Marieta disse enquanto Antônio devorava primeiro prato de comida decente em meses. Que a Volante te pegou na Gruta das Andorinhas e te executou. Antônio balançou a cabeça, engolindo antes de responder: é o que eles queriam que acreditassem. Mas estou vivo. E procurando por 3 homens. Sebastião Cara Preta, Manuel Ligeiro, José Víbora. Você ouviu algo sobre eles? Marieta franziu a testa, considerando. Sebastião, sim. Ele passou por aqui há talvez 6 semanas. Estava com dinheiro, muito dinheiro. Comprou cavalo bom, provisões para viagem longa. Disse que estava indo para a Bahia, começar vida nova. Antônio absorveu a informação, mente já trabalhando. E os outros 2? Manuel e José. Marieta balançou a cabeça. Não vi. Mas ouvi rumores. Dizem que Manuel foi para Ceará, comprou terra perto de Quixadá. José ninguém sabe. Ele sempre foi fantasma. Esse poderia estar em qualquer lugar. Antônio acenou, guardando cada detalhe. 3 homens, 3 direções diferentes. Seria caçada longa e difícil. Mas ele tinha tempo. Tinha resto de sua vida, porque vingança era agora seu único propósito, única razão para continuar respirando. Marieta estudou o rosto de Antônio, vendo determinação fria ali, e sentiu arrepio. O que você vai fazer quando encontrá-los? Ela perguntou, embora já soubesse resposta. Antônio olhou para ela com olhos que pareciam vazios de tudo exceto o propósito singular.
Vou lembrá-los de que traição tem preço. Vou fazer com que cada um deles entenda, nos últimos momentos de suas vidas, exatamente o que destruíram. 14 homens mortos. 8 capturados e provavelmente executados. Bando inteiro aniquilado. Por ganância. Por 30 moedas de prata, como Judas. Sua voz era calma, quase gentil, mas carregava a promessa de violência que fez Marieta se encolher involuntariamente. Antônio passou 2 semanas em Pedra Branca, usando o tempo para se recuperar fisicamente e coletar informações. Marieta, movida por mistura de simpatia e medo, ajudou-o discretamente, conectando-o com rede de informantes, tropeiros que viajavam entre cidades, comerciantes que ouviam fofocas, até prostitutas que trabalhavam em bordéis frequentados por soldados da Volante. Lentamente, peça por peça, Antônio reconstruiu o que acontecerá nos 3 meses desde a emboscada e onde os traidores poderiam estar agora. A história que emergiu era de ganância cumprida mas não satisfeita. Os 3 traidores haviam recebido anistia conforme prometido e haviam dividido metade do tesouro do bando, aproximadamente 4 contos de réis entre eles. Sebastião levará sua parte e fugira para Bahia, onde aparentemente planejava comprar fazenda de gado e viver como fazendeiro respeitável. Manuel realmente comprará terras no Ceará, segundo informações, e estava tentando estabelecer-se como agricultor. José, sempre o mais cauteloso e paranoico dos 3, simplesmente desaparecera sem deixar rastro claro, embora rumores sugerissem que poderia estar em Sergipe ou até Alagoas. Mas Antônio também descobriu algo interessante: a relação entre os 3 traidores não sobrevivera à traição. Aparentemente, houve disputa sobre divisão do tesouro, acusações mútuas de desonestidade, e eventualmente os 3 se separaram com amargura. Não eram mais aliados mas estranhos desconfiados que evitavam contato uns com outros. Essa fragmentação trabalhava a favor de Antônio, significava que não podiam se proteger mutuamente, não podiam alertar uns aos outros quando ele começasse sua caçada. Cada um estaria sozinho, vulnerável, confiando que distância e anonimato os protegeriam de consequências de sua traição. Antônio decidiu começar com Sebastião, parcialmente porque tinha informação mais concreta sobre sua localização, parcialmente porque Sebastião havia sido seu segundo em comando, homem em quem confiara acima de todos os outros. A traição de Sebastião cortava mais profundamente que as outras, e Antônio queria que ele fosse o primeiro a pagar. Usando parte do dinheiro que Marieta lhe emprestara, dinheiro que ele prometera pagar 10 vezes quando recuperasse acesso ao tesouro escondido do bando, Antônio comprou cavalo razoável, provisões básicas, e armas, rifle usado mas funcional e par de facas de caça. A viagem até Bahia levou 3 semanas, durante as quais Antônio se moveu cuidadosamente, evitando contato com autoridades, dormindo longe de estradas principais, sempre vigilante para sinais de que estava sendo seguido ou que Volante estava procurando por ele. Mas aparentemente, história de sua morte na Gruta das Andorinhas fora aceita como verdade. Ninguém estava procurando Antônio Forte porque todos acreditavam que ele estava morto, corpo perdido em algum túnel profundo na serra. Era a vantagem que Antônio explorava completamente. Ele encontrou Sebastião numa pequena cidade chamada Bom Jesus da Lapa, centro de peregrinação religiosa famoso por suas cavernas sagradas. Ironicamente, o traidor escolhera reconstruir vida perto de lugar de devoção e perdão. Sebastião comprará fazenda modesta a poucos quilômetros da cidade, criava gado, e aparentemente tentava estabelecer reputação como homem de negócios honesto e respeitável. Usava nome diferente agora, Sebastião Ferreira, e havia até começado a frequentar igreja local, talvez procurando absolvição espiritual para crimes passados. Antônio observou Sebastião por 5 dias antes de fazer movimento, estudando rotina do traidor, identificando padrões, procurando o momento perfeito. E encontrou esse momento numa quinta-feira à noite, quando Sebastião saiu sozinho de sua fazenda para verificar gado em pasto distante. Era hábito que ele mantinha semanalmente, sempre sozinho porque confiava em seus vaqueiros mas ainda mantinha algum instinto paranoico de seu passado no cangaço. Aquele instinto não seria suficiente para salvá-lo. Antônio esperou em arvoredo perto do pasto, imóvel como pedra, controlando respiração, paciência absoluta de caçador esperando presa. Quando Sebastião passou a cavalo, verificando cerca e contando cabeças de gado, Antônio saiu da sombra silenciosamente, rifle apontado diretamente para a cabeça do traidor. Sebastião cara preta, ele disse, voz calma mas carregada de emoção tão intensa que fazia ar parecer eletricamente carregado. Ou devo dizer Sebastião Ferreira.
Bonito nome novo. Bonita vida nova. Construída sobre sangue de 14 homens. Sebastião congelou completamente, reconhecimento e terror absoluto passando por seu rosto em ondas. Ele virou lentamente, olhos encontrando figura no escuro, e quando luz fraca da lua revelou o rosto de Antônio, cor drenou completamente de sua pele. Você está morto, ele sussurrou, voz trêmula. Eles disseram que você morreu na gruta. Antônio sorriu, mas não havia humor naquele sorriso, apenas promessa fria de violência vindoura. Surpresa! Eu vivo. E vim cobrar dívida. Você vendeu vidas de nossos irmãos por ouro. Chegou hora de pagar. Sebastião tentou alcançar a arma em cinto, movimento desesperado de homem que sabia que estava condenado mas não podia simplesmente aceitar morte passivamente. Mas Antônio estava esperando exatamente aquilo. Ele disparou, bala atingindo mão de Sebastião precisamente, estilhaçando ossos e fazendo-o gritar de dor, arma caindo na grama. Não tão rápido, Antônio disse, aproximando-se lentamente. Você não ganha morte fácil. Você vai responder perguntas primeiro. Vai me contar tudo. E então vou decidir como você morre. Sebastião caiu de joelhos, segurando mão destroçada, sangue escorrendo entre dedos. Lágrimas de dor e medo escorriam por seu rosto. Antônio, por favor, eu sinto muito, eu estava desesperado, nós todos estávamos, e a volante ofereceu tanto, ofereceu liberdade, e... Mas Antônio cortou com voz que era mais aterrorizante por sua calma absoluta. Não quero ouvir desculpas. Quero informação. Onde está José Víbora? E Manuel Ligeiro? Onde eles foram? O que planejaram? Sebastião hesitou apenas segundo antes de perceber que resistência era inútil e que única chance de misericórdia era cooperação completa. Sebastião falou por quase 2 horas, sentado no chão sob mira do rifle de Antônio, sua mão ferida sangrando constantemente enquanto contava tudo. Ele revelou como a traição fora planejada, reuniões secretas com Tenente Mendes que começaram 6 meses antes da emboscada, como os 3 haviam lutado com consciência mas eventualmente foram seduzidos por promessa de riqueza e liberdade, como dividiram informação sobre movimentos do bando e localização de esconderijos. Ele admitiu que conhecia detalhes sobre planos futuros de Manuel e José, informação que eles compartilharam antes de se separarem amargurados. Manuel está em Quixadá, como você já sabe, Sebastião disse, voz fraca de perda de sangue. Ele comprou terra perto do açude cedro, planeja cultivar algodão. Está usando o nome João Mendes agora. E José? José foi mais esperto. Ele não confia em ninguém, nem em nós que traímos junto com ele. Dividiu sua parte do ouro em 3 esconderijos diferentes, em 3 estados diferentes. Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Diz que assim, se alguém descobrir um esconderijo, ele ainda tem outros 2 para recorrer. Antônio absorvia cada palavra, memorizando detalhes. Onde em Sergipe? Onde em Alagoas? Sebastião balançou a cabeça. Ele nunca disse exatamente. Mas ouvi ele mencionar que um dos esconderijos era perto de São Cristóvão em Sergipe, outro em Maceió. O terceiro, em Pernambuco, disse que era em lugar que você nunca pensaria em procurar, lugar que tinha significado especial mas que ele não especificou. Antônio considerou. José sempre fora o mais paranoico e cuidadoso. Encontrá-lo seria mais difícil que encontrar Sebastião ou Manuel. Mais alguma coisa que eu deva saber? Antônio perguntou, voz ainda calma mas com urgência subjacente. Sebastião pensou, depois acenou lentamente. Tenente Mendes. Ele não acreditou que você morreu. Disse que até ver corpo, assumiria que você estava vivo. Ele tem homens procurando ainda, discretamente. Você precisa ter cuidado. Antônio sentiu arrepio de satisfação sombria. Então pelo menos um homem inteligente na volante reconhecia que matar Antônio Forte não seria tão fácil. Obrigado pela informação, Antônio disse. Agora, uma última pergunta. Por quê? Por que você me traiu? Não a resposta fácil sobre ouro. Quero verdade. Sebastião olhou para Antônio, e pela primeira vez, algo genuíno passou por seu rosto. Não desculpas ou justificativas, mas reconhecimento honesto. Porque estava cansado, ele disse simplesmente. Cansado de correr, de olhar sobre ombro, de saber que cada dia poderia ser o último.
Você sempre foi forte, Antônio. Sempre acreditou que podíamos fazer diferença, que cangaço tinha significado além de sobrevivência. Mas eu só queria parar. Queria viver sem medo. E quando o volante ofereceu essa chance, eu a tomei. Sabendo que custaria vidas de nossos irmãos. E vou carregar essa culpa até morrer. Antônio ficou em silêncio por longo momento. Parte dele esperava sentir raiva renovada com confissão, mas em vez disso sentiu algo mais próximo de tristeza. Porque em algum nível profundo, ele entendia. O cangaço era vida brutal que quebrava até os mais fortes eventualmente. E Sebastião havia quebrado, escolhendo traição sobre lealdade porque peso de viver como fugitivo se tornará insuportável. Não tornava a traição menos terrível, não absolvia crimes, mas tornava-a humana de forma que raiva pura não podia acomodar. Você tem família? Antônio perguntou abruptamente. Sebastião piscou, surpreso pela pergunta. Tenho uma mulher. Casei há 2 meses. Ana. Ela não sabe nada sobre meu passado. Pensa que sou viúvo que veio da Paraíba para recomeçar. Antônio acenou lentamente. E você ama ela? Sebastião hesitou, depois acenou. Sim. Pela primeira vez em minha vida, sinto que tenho razão para viver que não seja apenas sobrevivência. A resposta selou o destino de Sebastião de forma que ele não poderia ter previsto. Então você vai viver, Antônio declarou, Laver in the Riffelsligel. Sebastião olhou para ele em choque absoluto. O quê? Mas você disse. Antônio o interrompeu. Eu disse que cobraria dívida. E estou cobrando. Mas não do jeito que pensei. Você vai viver, Sebastião. Vai viver com culpa do que fez. Vai olhar para sua esposa todos os dias sabendo que a felicidade de vocês foi construída sobre corpos de 14 homens. Vai envelhecer, ter filhos talvez, construir vida. E cada momento de alegria será manchado pela lembrança de traição. Essa é sua punição. Viver com peso de consciência pelo resto de sua vida natural. Sebastião não sabia se ria ou chorava. Vida era presente inimaginável dado as circunstâncias, mas Antônio estruturara de forma que era também tormento. Mas tem condições, Antônio continuou. Primeira, você nunca volta ao crime. Vive vida honesta, trata sua esposa bem, se torna homem que deveria ter sido. Segunda, você ajuda viúvas e órfãos sempre que puder. Parte de sua riqueza, digamos 1/4, você distribui secretamente para famílias pobres todos os anos. Terceira, se eu voltar e descobrir que você quebrou qualquer dessas condições, mato você e todos que você ama. Entendido? Sebastião acenou vigorosamente, ainda processando reversão impossível de seu destino esperado. Eu entendo. Eu juro, Antônio. Vou fazer tudo o que você disse. Vou viver direito. Vou honrar memória de nossos irmãos caídos da única forma que posso. Antônio estudou seu rosto por longo momento, procurando sinais de engano, depois acenou. Trate essa mão. E lembre-se, estarei observando. Não diretamente, mas através de pessoas. Se você se desviar do caminho, saberei. Com isso, Antônio virou-se e desapareceu na escuridão da noite, deixando Sebastião ajoelhado no pasto, segurando mão destroçada, lágrimas escorrendo livremente agora que a adrenalina do confronto se dissipava. A decisão de poupar Sebastião não foi fraqueza mas estratégia. Antônio percebera que havia vingança mais profunda que morte rápida, forçar traidor a viver com consequências de suas ações, transformá-lo em instrumento de redenção parcial através de vida dedicada a desfazer parte do dano que causará. E mais importante, Sebastião agora tinha família, tinha futuro para perder. Isso o tornava controlável de forma que homem sem vínculos nunca seria. Antônio acabará de criar agente permanente de sua vontade, homem que viveria resto da vida sob sombra de ameaça implícita mas absoluta. Antônio partiu de Bom Jesus da Lapa na manhã seguinte, direcionando-se agora para Ceará em busca de Manuel Ligeiro. A viagem seria longa, mais de 500 quilômetros através de sertão brutal, mas Antônio não estava com pressa. Vingança era prato servido não necessariamente frio, mas com deliberação cuidadosa. Ele usou o tempo de viagem para refletir sobre o confronto com Sebastião e sobre a natureza da vingança que buscava. Descobriu, com surpresa,
Que raiva cega inicial estava sendo substituída por algo mais calculado e paradoxalmente mais perigoso. Durante semanas de viagem, Antônio sustentou-se através de trabalhos ocasionais, ajudando fazendeiros com tarefas, caçando para comerciantes de carne, uma vez até servindo como guarda de caravana de comerciantes atravessando território particularmente perigoso. Ninguém o reconheceu, parcialmente porque assumiam que Antônio Forte estava morto, parcialmente porque ele agora usava barba e mantinha perfil discreto que contrastava com presença comandante que demonstrara como líder de bando. Ele era fantasma movendo-se através do sertão, invisível exceto quando escolhia ser visto. Chegou a Quixadá em setembro de 1932, quase 5 meses após a emboscada que destruíra seu bando. A cidade era conhecida por seu açude cedro, um dos maiores do Nordeste, construído para combater secas que regularmente devastavam a região. Terra ao redor do açude era relativamente fértil, tornando-a atraente para agricultores, e foi ali que Manuel, agora usando o nome João Mendes, estabelecera sua nova vida. Através de perguntas discretas em mercado local, Antônio localizou terra de Manuel em menos de 2 dias. A propriedade era modesta mas bem mantida, casa simples de taipa caiada, celeiro, cerca ao redor de pequeno campo de algodão que estava começando a brotar. Antônio observou de distância, notando que Manuel trabalhava duro, acordando antes do amanhecer e trabalhando até escurecer. Não havia sinal de luxo ou ostentação que traidor poderia ter exibido com riqueza roubada. Aparentemente, Manuel estava genuinamente tentando viver como agricultor honesto, investindo seu ouro em terra e ferramentas em vez de desperdiçá-lo em vícios. Mas havia algo mais que Antônio notou durante sua vigilância de uma semana. Manuel estava constantemente nervoso, sempre olhando sobre o ombro, sempre verificando ao redor antes de relaxar mesmo momentaneamente. Era comportamento de homem que sabia que tinha inimigos, que vivia com medo de retribuição. E esse medo estava claramente afetando. Antônio viu-o acordar de pesadelos gritando, viu-o saltar com sons súbitos, viu-o verificar e reverificar fechaduras em portas e janelas toda noite. Manuel estava em prisão de sua própria consciência culpada, e ironicamente, aquela prisão era a punição mais efetiva que qualquer coisa que Antônio poderia infligir. Mas Antônio ainda precisava confrontá-lo, precisava que Manuel soubesse que Antônio estava vivo, que traição não ficará sem consequências. Ele escolheu noite de lua nova, escuridão mais profunda possível, e invadiu casa de Manuel silenciosamente através de janela destrancada, sinal de quanto medo afetara julgamento do traidor, que esquecera a segurança básica. Antônio moveu-se através da casa como fantasma até alcançar quarto onde Manuel dormia inquietamente, murmurando em sono perturbado. Antônio acendeu vela ao lado da cama, luz súbita fazendo Manuel despertar com grito. E quando olhos aterrorizados do traidor focaram em figura sentada calmamente em cadeira ao lado de sua cama, reconhecimento e pânico absoluto transformaram seu rosto. Antônio ele ofegou, tentando alcançar a arma que mantinha sob travesseiro. Mas Antônio já a removerá, estava segurando-a casualmente. Olá, Manuel. Ou devo dizer João. Bonita vida nova você construiu aqui. Sheime foi construída sobre traição e sangue de nossos irmãos. Manuel tentou falar, tentou oferecer explicações ou súplicas, mas palavras morreram em sua garganta. Ele apenas olhava para Antônio com olhos de coelho preso por cobra, sabendo que morte estava próxima e que não havia escape. Mas Antônio não sacou arma, não fez movimento ameaçador. Em vez disso, falou com voz quase conversacional. Vim aqui planejando matá-lo. Pensei sobre isso por meses. Imaginei 1000 formas diferentes de fazer você pagar. Mas sabe o que percebi durante semana observando você? Você já está pagando. Manuel piscou, confusão momentaneamente substituindo terror. O que? Antônio gesticulou ao redor do quarto simples. Você vive em medo constante. Não dorme bem. Salta com cada som. Vive olhando sobre ombro esperando que retribuição chegue. Sua prisão é sua própria mente culpada. E honestamente, isso é punição mais cruel que morte rápida que eu poderia dar. Ele se inclinou para frente, voz ficando mais intensa. Você salvou minha vida 5 vezes ao longo dos anos, Manuel. 5 vezes quando eu teria morrido sem sua pontaria excepcional. Isso conta para algo. Não apaga a traição, mas conta. Então aqui está o acordo, Antônio continuou. Vou poupar sua vida. Mas você vai continuar vivendo exatamente como está. Em medo, em culpa,
nunca sabendo se hoje será o dia que volto para acabar o que comecei. E você vai fazer algo por mim. Todo ano, no aniversário da emboscada, você vai para a igreja e reza por 14 homens que morreram por sua traição. Diz seus nomes. Lembra suas faces. E vive com o peso disso. Faz isso pelo resto de sua vida, ou volto e termino o que vim fazer hoje. Manuel começou a chorar, lágrimas escorrendo livremente. Não eram lágrimas de medo apenas, mas de alívio, culpa e reconhecimento de misericórdia que não merecia. Eu farei, ele sussurrou. Eu juro. Rezarei por eles. Carregarei peso. Viverei com o que fiz. Antônio acenou, levantou-se, depois parou na porta. E Manuel? Se eu descobrir que você volta ao crime, que desperdiça essa segunda chance, não haverá terceira. Entendido? Manuel acenou vigorosamente. Entendido. Serei homem honesto. Honrarei memória deles da única forma que posso. Antônio deixou casa tão silenciosamente quanto entrará, desaparecendo na noite. Manuel ficou sentado em sua cama por horas, tremendo, processando o encontro impossível. Ele viveria, mas como Sebastião, sua vida agora pertencia a Antônio de forma que nunca poderia escapar completamente. E peso daquela dívida não paga moldaria resto de seus dias. Com 2 dos 3 traidores confrontados e deixados vivos sob condições estritas, Antônio voltou sua atenção para o terceiro e mais elusivo, José Víbora. José sempre fora diferente dos outros, mais silencioso, mais calculista, menos motivado por emoção ou lealdade e mais por pragmatismo frio. Encontrá-lo seria desafio maior que encontrar Sebastião ou Manuel, porque José não formava vínculos, não estabelecia padrões previsíveis, não confiava em ninguém o suficiente para deixar rastros que pudessem ser seguidos. Antônio passou 3 meses procurando por José, viajando entre Sergipe, Alagoas e Pernambuco, seguindo rumores e pistas que frequentemente levavam a becos sem saída. Ele visitou São Cristóvão e Maceió, lugares que Sebastião mencionara como possíveis locações de esconderijos de José, mas não encontrou nada concreto. José era fantasma, e começou a parecer que talvez permaneceria assim, sempre um passo à frente, sempre impossível de capturar. Mas então, em dezembro de 1932, quase um ano após a emboscada, Antônio teve sorte inesperada. Ele estava em pequena cidade em Pernambuco chamada Triunfo quando ouviu história interessante de bêbado em botequim, história sobre o homem que aparecerá 6 meses antes, comprará pequena oficina de couro, vivia sozinho, nunca socializava, mas sempre pagava em ouro quando comprava suprimentos. O homem usava nome diferente, Miguel Santos, mas descrição física correspondia a José Víbora perfeitamente. Antônio observou a oficina por semana, confirmando que era realmente José. O traidor trabalhava fazendo celas e outros produtos de couro, trabalho honesto que poderia ser feito sozinho sem necessidade de interação social constante. José mantinha rotina espartana, acordava cedo, trabalhava o dia inteiro, comia refeições simples, dormia cedo. Não bebia, não jogava, não procurava companhia feminina. Era a existência monástica que sugeria não remorso mas cautela extrema de homem que sabia ter inimigos e que proteção vinha de invisibilidade. Diferente dos confrontos anteriores, Antônio decidiu que José merecia abordagem diferente. Sebastião mostrará remorso, Manuel vivia em medo constante, mas José planejara a traição desde o início, fora cérebro por trás do acordo com volante, e mostrará zero emoção ao vender vidas de seus companheiros. Ele merecia confronto que nenhuma misericórdia temperaria. Não necessariamente morte, Antônio decidirá, mas algo que quebraria a armadura de frieza emocional que José usará como proteção toda sua vida. Antônio esperou até José fazer viagem semanal para mercado, depois invadiu a oficina e esperou. Quando José retornou ao anoitecer, encontrou Antônio sentado em sua bancada de trabalho, rifle casualmente apoiado ao lado. José congelou na porta, mão movendo-se automaticamente em direção à arma escondida, mas parando quando viu que Antônio já tinha rifle apontado. Não tente, Antônio disse calmamente. Você é atirador medíocre na melhor das hipóteses. Eu acerto você antes que toque sua arma. José lentamente levantou mãos, entrando na oficina, seus olhos nunca deixando Antônio. Diferente de Sebastião e Manuel, não havia terror em seu rosto, apenas cálculo frio. Antônio forte, ele disse, voz neutra. Ouvi rumores que estava vivo. Sebastião e Manuel confirmaram quando você os visitou.
Estava esperando que eventualmente chegaria minha vez. Sua calma era desconcertante, mas Antônio reconheceu como mecanismo de defesa. José sempre processava mundo através de lógica em vez de emoção, e agora não seria diferente. Você planejou tudo, Antônio disse, não era pergunta mas afirmação. O acordo com Mendes, a emboscada, tudo. Sebastião e Manuel foram cúmplices, mas você foi o arquiteto. José acenou lentamente. Sim. Analisei situação logicamente. Cangaço era insustentável a longo prazo. Volante estava ficando melhor equipada e treinada. Era apenas questão de tempo até todos sermos mortos ou capturados. Negociei saída que pelo menos salvaria alguns de nós e nos daria recursos para recomeçar. Foi decisão racional. Racional, Antônio repetiu, voz carregando ironia amarga. 14 homens mortos. 8 capturados e executados. Bando inteiro destruído. Mas foi racional. José não recuou. Alternativamente, todos teríamos morrido eventualmente. Pelo menos desta forma, alguns sobreviveram. Matemática fria. Antônio. Você sempre foi idealista demais para ver isso, mas sobrevivência requer pragmatismo. Sua defesa era lógica em certo nível perverso, e Antônio percebeu que José genuinamente acreditava ter feito escolha correta. Você sente alguma coisa? Antônio perguntou, curiosidade genuína em sua voz. Remorso? Culpa? Qualquer emoção humana. José considerou a pergunta seriamente. Não no sentido que você significa. Reconheço que causei dano. Reconheço que traição é considerada moralmente errada pela maioria das pessoas. Mas emocionalmente, não. Aprendi há muito tempo que emoções são fraqueza. Elas nubiam julgamento. Então suprimi-las. Antônio acenou lentamente, compreendendo finalmente a natureza completa do homem à sua frente. José não era mau no sentido convencional. Era vazio. Mecanismo humano sem humanidade real. Então não há forma de fazer você sentir peso do que fez, Antônio disse. Não há punição emocional que funcionaria porque você não processa mundo emocionalmente. José acenou. Correto. Você pode me matar, é claro. Mas não pode me fazer sentir culpa ou remorso. Simplesmente não sou capaz dessas emoções. Antônio ficou em silêncio por longo momento, depois surpreendeu José completamente ao baixar rifle. Então há apenas uma punição apropriada para você. Vou tirar a única coisa que você valoriza, seu senso de controle. Antônio elaborou para José seu destino com precisão cirúrgica de homem que entenderá completamente a psicologia de seu alvo. Você vive através de controle e previsibilidade, ele disse. Suprime emoções, calcula riscos, mantém ordem rigorosa. Sua oficina aqui, sua rotina, sua vida solitária, tudo é sobre manter controle absoluto sobre seu ambiente. Então vou fazer o oposto. Vou introduzir caos permanente em sua vida de forma que você nunca saberá quando ou como virá. Aqui está como funciona, Antônio continuou, observando com satisfação enquanto primeira rachadura de incerteza aparecia na fachada calma de José. Você vai continuar vivendo aqui, fazendo suas celas, mantendo sua vida. Mas periodicamente, talvez amanhã, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 5 anos, vou enviar alguém. Não eu mesmo, você nunca saberá quando sou eu. Mas alguém aparecerá e fará algo pequeno mas perturbador. Moverá ferramenta de lugar. Deixará mensagem. Entrará em sua casa enquanto você dorme. Nada violento, nada que machuque você fisicamente. Mas lembretes constantes de que não tem controle, que não há segurança. José processou as palavras, e pela primeira vez, algo próximo de emoção cruzou seu rosto. Não medo exatamente, mas profundo desconforto. Isso é psicológico, ele disse lentamente. Você está tentando me quebrar mentalmente porque não pode quebrar-me emocionalmente. Antônio sorriu sem humor. Exatamente. E sabe o pior? Você nunca saberá se é real ou paranoia. Aquela ferramenta que você lembra ter deixado na banceira mas agora está no chão, eu a movi, ou você simplesmente esqueceu? Aquele ruído à noite, é meu agente ou apenas vento? Você vai passar o resto da vida questionando sua própria percepção de realidade. E para o homem que valoriza controle e certeza acima de tudo, isso será inferno pessoal.
A beleza brutal do plano era que Antônio nem precisaria implementá-lo consistentemente. A ameaça sozinha seria suficiente para semear dúvida permanente na mente de José. Cada pequena irregularidade, cada coincidência estranha, seria interpretada como possível intervenção de Antônio. José viveria em estado de vigilância exausta, nunca capaz de relaxar completamente, sempre questionando se estava sendo observado e manipulado. Era tortura projetada especificamente para destruir tipo de personalidade que José possuía. Você não pode fazer isso, José protestou, mas voz carregava incerteza que nunca mostrará antes. É impossível manter tal operação indefinidamente. Antônio apenas sorriu. Pense sobre isso. Tenho rede de contatos em todo o Nordeste. Pessoas que devem favores, que simpatizam com cangaceiros, que fariam pequeno favor por pouco dinheiro. E você? Você está sozinho. Sem amigos, sem aliados, apenas sua lógica fria para a companhia. Quem vai acreditar em você se começar a reclamar que está sendo assombrado por cangaceiro morto? Antônio se levantou, preparando-se para partir, mas tinha uma última coisa a dizer. Sebastião está vivendo com culpa que o consome. Manuel vive com medo constante. E você, José, viverá com incerteza que corroerá o único fundamento que sua personalidade tem, crença em sua capacidade de controlar e prever. Isso é minha vingança. Não morte rápida, mas vida longa, onde única certeza é que não há certeza. Com essas palavras, Antônio saiu da oficina, deixando José parado sozinho, processando a ameaça que pela primeira vez em sua vida ele não sabia como calcular ou neutralizar. Nos meses e anos seguintes, a lenda de Antônio Forte cresceu em todo o sertão. Histórias circulavam sobre como ele sobrevivera à emboscada impossível, como caçar os 3 traidores e deixará cada um com forma única de punição que era pior que morte. Alguns diziam que ele reconstruíra bando novo, ainda mais temido que o primeiro. Outros afirmavam que se retirara completamente, vivendo como ermitão em algum canto remoto da Caatinga. Ainda outros insistiam que ele trabalhava agora como vingador solitário, punindo injustiças e protegendo pobres de coronéis abusivos. A verdade era mais complexa e mais humana que qualquer lenda. Antônio nunca reconstruiu o bando. Experiência de perder 28 homens, 14 mortos, 8 capturados, 3 traidores, 3 que fugiram durante a emboscada e desapareceram, havia lhe ensinado que confiar outros com sua vida era convite à traição eventual. Em vez disso, ele operava sozinho, ocasionalmente aliando-se temporariamente com outros cangaceiros para trabalhos específicos, mas nunca formando vínculos permanentes. Ele recuperou o tesouro escondido do bando, que nenhum dos traidores conseguirá revelar para Volante porque apenas Antônio conhecia a localização exata. Usou parte dessa riqueza para estabelecer rede de informantes e ajudantes em todo o Nordeste, não bando no sentido tradicional, mas teia solta de pessoas que ocasionalmente faziam favores em troca de pagamento ou proteção. E verdadeiramente, parte dessa rede ele usou exatamente como prometera José, enviando ocasionalmente alguém para fazer pequenas perturbações na vida do traidor, mantendo promessa de incerteza permanente. Sebastião viveu até os 63 anos, morrendo de velhice natural em 1957. Ele cumpriu condições impostas por Antônio meticulosamente, viveu honestamente, distribuiu parte de riqueza para pobres, tratou esposa com devoção que ela nunca compreendeu completamente mas apreciou profundamente. Teve 3 filhos que cresceram sem saber nada sobre passado de cangaceiro do pai. Em leito de morte, confessou tudo a padre, finalmente liberando o fardo que carregara por 25 anos. Dizem que morreu com expressão de paz, tendo finalmente pago penitência que considerava adequada. Manuel também viveu longa vida, morrendo aos 68 em 1963. Ele continuou como agricultor honesto, expandindo modestamente suas terras mas nunca procurando riqueza excessiva. Todo ano no aniversário da emboscada, como prometido, ia para a igreja e rezava pelos 14 homens mortos. Eventualmente começou a fazer isso publicamente, estabelecendo missa memorial que outros membros da comunidade começaram a frequentar sem saber verdadeira razão por trás dela. Quando morreu, foi enterrado com honras de homem respeitado, sua traição conhecida apenas por ele, Antônio, e Deus. José viveu mais tempo que os outros 2, chegando aos 75 anos e morrendo em 1970. Mas sua vida foi exatamente como Antônio prometera, assombrada por incerteza constante. Pequenas coisas moviam-se em sua oficina.
Ruídos estranhos perturbavam suas noites. Mensagens ocasionais apareciam, às vezes apenas uma única palavra, lembre-se, deixada onde ele encontraria. Algumas dessas ocorrências eram realmente obra de agentes de Antônio. Outras eram coincidência ou paranoia. José nunca soube diferença, e essa incapacidade de discernir realidade de manipulação lentamente corroeu sua saúde mental. Ele morreu sozinho em sua oficina, encontrado dias depois, seu diário final revelando mente que havia lentamente desmoronado sob peso de incerteza que nunca conseguirá processar ou controlar. Quanto a Antônio Forte, ele viveu até 1965, morrendo aos 68 anos não de bala ou doença mas de velhice simples. Nos últimos anos de vida, segundo aqueles que o conheceram naquele período, ele se tornou figura quase filosófica, homem que falava sobre vingança e justiça, sobre lealdade e traição, sobre custo de violência e valor de misericórdia. Dizem que ele expressou, perto do fim, que não se arrependia de ter poupado os 3 traidores, que permitir que vivessem com consequências de suas ações fora a vingança mais completa e mais humana que matá-los poderia ter sido. A história de Antônio Forte e sua vingança contra os 3 traidores tornou-se lenda contada e recontada por todo o sertão nordestino. Virou cordel, música, e eventualmente até filme. E sempre, em cada recontagem, o mesmo tema emergia: traição tem preço, mas vingança não precisa ser simplesmente violência. Às vezes, vingança mais profunda e duradoura é forçar aqueles que traíram a viver com o peso de suas ações, transformando o resto de suas vidas em testamento para crimes que cometeram. E essa vingança, psicológica, moral, permanente, ecoou pela Caatinga muito depois que todos os envolvidos haviam morrido, servindo como aviso e lição sobre natureza de lealdade, traição e justiça no sertão implacável do Nordeste brasileiro.